Nós vamos falar hoje sobre as funções do Espírito. As funções do Espírito. Estivemos ministrando nossos últimos 2 encontros sobre a diferença entre a alma e o Espírito. O corpo, alma e Espírito. O corpo, no grego, é a palavra soma. A alma é qual é a palavra, gente? Psique. E o Espírito é a palavra pneuma. Então fala comigo, soma, corpo, psique, alma e pneuma, espírito. No hebraico é a palavra ruah, R-U-A-H. Também tem essa conotação de sopro, daí vem a palavra pneumático, né, de pneuma, de ar, porque os antigos acreditavam que o Espírito era como se fosse um sopro, o ar divino, o sopro divino na vida do ser humano. Nós aprendemos em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E é a única capaz de separar a alma do espírito e discernir os pensamentos do coração do homem. Então nós vemos que existe essa distinção bíblica, né? Alguns teólogos são dicotomistas, acreditam só em 2 partes. Acreditam na alma e no corpo. Na parte imaterial, invisível, e na parte material, física, visível. Mas nós, a maioria dos cristãos, evangélicos, protestantes, cremos na tricotomia, nas 3 dimensões, nas 3 partes do ser humano. E hoje nós vamos adentrar de forma mais profunda numa delas, a que mais nos interessa, que é o Espírito. Lembrando aqui, irmãos, que nós não estamos falando do Espírito de Deus, estamos falando do Espírito humano. Fala comigo, Espírito humano. Então nós vamos ver quais são as 3 funções do Espírito humano. Que, claro, quando você nasce de novo, tem comunicação, tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo comunica a vida de Deus no espírito humano, trazendo a vida àquele que estava morto nos seus delitos e pecados, conforme nos ensina Efésios capítulo 2. Amém? 1 João 2:27, colocou lá, Diogão? A Bíblia diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, nele aqui é em Jesus, em Cristo, como também ela, ou seja, esta unção, vos ensinou. Amém? Fala comigo, eu tenho uma unção na minha vida. Amém? Quem quer mais da unção de Deus sobre a sua vida? A unção do Espírito Santo, conectado com o nosso espírito humano, ela é capaz de nos ensinar tudo aquilo que Jesus falou na sua palavra. O homem sem Deus está morto. O homem que tem Deus, o Espírito Santo, comunicando a vida de Cristo ao seu espírito humano, tem verdadeiramente a vida de Deus. No grego aqui a palavra zoe. Fala comigo, zoe. Está até em moda essa palavra, né? Esse nome. Tem uns artistas aí que colocam o nome dos filhos, né? Com palavras e termos bíblicos. Zoe, no grego, significa vida de Deus. O sopro de Deus, o pneuma, o Espírito Santo trazendo vida ao espírito humano. Então aqui João, o apóstolo do amor, está dizendo que eu e você temos uma unção sobre nós, que recebemos dele quem? Do Cristo, que ascendeu aos céus, hoje está à direita de Deus Pai, e esta unção, ela nos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira, porque ela testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala, eu tenho a unção do Cristo no meu espírito humano, que me comunica a vida de Deus,
a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. Amém? Unção, né? No inglês é a palavra anointing. Significa capacitação sobrenatural de Deus na nossa vida. Irmãos, quando você está frágil, fraco, fraquejando, se revista do Senhor, se revista do poder de Deus. Faça como o apóstolo Paulo em Efésios 6:10, a Bíblia diz ali que nós devemos nos revestir do Senhor e na força do seu poder. Vocês vão ver eu falando várias vezes esse versículo eu encarnei para a minha vida. Existe uma unção sobre você, existe uma graça sobre você. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, irmão, pensa no menino tímido. Hoje você me vê aqui, né, habilitado, capacitado, com destreza ao falar. Irmão, quando eu comecei a pregar 20 anos atrás, eu me tremia todo. Eu morria de medo, eu tinha vergonha absurda, eu era tímido, eu era aquele menino que quando chamava na frente do quadro para ter que apresentar um trabalho, eu ficava igual um pimentão, vermelhinho. Meu apelido era Chapolin Colorado. Vermelhinho. E por ter o cabelinho vermelhinho, ainda tinha um monte de apelido. OVNI, objeto vermelho não identificado. Chapolin Colorado, Fiat Lux, que é uma marca de palito de fósforo. Porque meu cabelinho era vermelho, e quando me chamavam na frente, ficava mais vermelhinho ainda. E eu me lembro as primeiras vezes que eu tive a oportunidade de começar a ministrar, num encontro com Deus, que hoje, né, no MDA é chamado de face a face, encontro com Deus, tem gente que chama de imersão, tem um monte de nome hoje. E eu me lembro que me foi dadas as oportunidades para começar a ministrar ali, irmãos, e eu agarrava aquelas oportunidades, mesmo com medo. Mesmo fraquejando, mesmo me sentindo incapaz, mesmo o diabo soprando no meu ouvido que eu não conseguiria. Eu me lembro que eu andava para lá e para cá dizendo, o Senhor não tem me dado espírito de covardia, mas tem me dado espírito de poder, de moderação e de domínio próprio diante do Senhor. De amor, de domínio próprio e de moderação. Glória a Deus por isso. E aquela palavra ia se incorporando em mim, sabe? Um equilíbrio vinha emocional, a tremedeira diminuía, eu começava a falar, quando eu via, Deus tinha me usado na vida das pessoas. Amém? Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que você vai ser muito usado pelo Senhor. Porque a mesma unção que estava sobre Jesus de Nazaré está sobre a tua vida. E quanto mais tu te conectar com o Espírito Santo de Deus, na sua vida devocional, na sua leitura diária, no seu momento de oração, vindo à igreja, adorando a Deus, se conectando com o coração de Deus, irmão, Deus vai te usar cada vez mais poderosamente. Quem quer ser usado por Deus, dá um glória a Deus. Levanta as duas mãos para os céus e fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A tua unção me capacita, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós aprendemos, né, que a alma, o eu aqui é o centro da personalidade, que nos permite ter contato e consciência de nós mesmos. Mas o espírito humano é a parte mais importante do nosso ser, do ser humano, porque através do espírito humano é que nós temos comunhão, consciência de Deus, sendo o centro de todo o nosso ser. É pelo espírito humano que podemos adorar a Deus e receber revelação, pois Ele habita em nós. Amém? Tem muito crente que esquece disso, que o Espírito Santo habita dentro dele, irmão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, o Espírito Santo habita em você. A maior força do universo, o maior poder que existe, habita no seu coração, meu irmão. Você tem todo o poder necessário para vencer toda e qualquer situação. Porque a mesma unção que estava sobre Cristo está sobre nós. Está sobre o nosso espírito humano, trazendo o poder de Deus, trazendo a vida de Deus. Porque Ele habita em nós. Em João 17, Jesus diz que aquele que obedece os meus mandamentos, eu e o Pai, viremos sobre ele e faremos nele morada. Você é morada de Deus. Se você obedece a palavra de Deus, se você vive a vida de fé, Deus virá
e tabernaculará, ou seja, morará, habitará no seu interior. E Deus morando dentro de nós, irmãos, nós temos o maior poder do universo. Amém? Não estou dizendo para vocês que vocês são seres divinos, que vocês são deuses agora. Isso é o que diz a nova era. O movimento místico, esotérico, mundano, diz que você é Deus, que Deus é você, que tudo que é criação e criador é a mesma coisa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós somos vasos de barro. Somos criaturas de Deus, mas dentro de nós há uma unção poderosa que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Então, meu irmão, assim quando você se sentir frágil, fraco, incapaz, se revista do Senhor e da força do seu poder. Amém? Não é você, é Ele. É tudo por meio dEle. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, para todos sempre. Amém. Olha o que diz 1 João 2,20. 1 João 2,20, coloca lá, Diogão. Primeira função do Espírito Santo é o que nós vamos chamar de intuição. Fala comigo, intuição. Como eu já falei, o livro de Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Dentro de você tem uma lâmpada, tem uma luz, tem algo que fala no seu interior, que nós vamos chamar aqui de intuição pela teologia, é chamado de intuição. Olha o que diz 1 João 2,20, e vós possuís a unção que vem do santo. Pode observar que esse santo está com S maiúsculo. Quem é esse santo? Jesus de Nazaré. E todos tendes conhecimento, porque você já conheceu a Jesus, você já entregou a vida para Jesus. A unção do santo está sobre você. Hoje nós vivemos debaixo da nova aliança, a qual todos nós somos ensinados pelo Senhor. Abra também Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Olha o que diz a palavra de Deus com relação à intuição, a lâmpada de Deus no interior do ser humano. Jeremias 31, 34. Olha só o que diz sobre a nova aliança aqui. O profeta está sendo tomado pelo Espírito Santo, declarando aquilo que nós vivenciaríamos na nova aliança, na nova dispensação, no novo tempo, debaixo do sangue de Jesus. Logo depois da vinda de Jesus, na era da igreja, ele diz assim: e não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Meu irmão, por que tu está sofrendo com o passado? Por que você está sofrendo com a culpa e com o teu passado? Nós temos ensinado aqui o nosso passado deve ser escola para nós e não uma prisão ao nosso coração. A Bíblia está dizendo que se você nasceu de novo, você entregou a vida para Jesus, você tem o conhecimento de Deus, você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Você conhece aquele que é maior do que tudo e com todos. E por conhecer esse Jesus, Ele mesmo perdoará a sua maldade. E Ele promete, através dessa promessa profética, que nunca mais se lembrará dos seus pecados. Amém? Fala comigo, Jesus nunca mais se lembrará dos seus pecados. E agora uma grande lição para nós, irmãos. Por que muitas vezes, quando você diz que perdoa alguém, você fica remoendo e trazendo de volta o pecado que ele te fez, sendo que você diz que o perdoou? Se Jesus, que é Jesus, o perfeito, o santo, o Deus, o Criador dos céus e da terra, quando nos perdoa, lança os nossos pecados no mar do esquecimento, por que eu e você, que somos falhos, pecadores, imperfeitos, vomitamos novamente na cara daquele que nos ofendeu, fatos e pecados do passado? Irmãos, quem perdoa
não vomita mais na cara do outro. Quem perdoa não traz à memória aquilo que foi perdoado. Quem perdoa zera a dívida que o outro tem comigo. Assim como Deus nos perdoa, precisamos perdoar os nossos ofensores e lançar no mar do esquecimento todas as dívidas que fizeram e ofensas contra nós. Amém? Mateus 18 diz: se vocês não perdoarem os vossos ofensores do íntimo do vosso coração, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando você não perdoa, fica vomitando na cara, fica trazendo de volta um fato do passado, que ele te fez, que ela te fez, que ele te agrediu, ou isso, aquilo, com palavras, com gestos, com omissão. Irmão, você não perdoou. Porque quem perdoa esquece, quem perdoa lança no mar do esquecimento. Quem perdoa zera a dívida, dá oportunidade de um recomeço. Quem perdoa dá uma nova oportunidade para o outro, assim como Deus faz com nós todos os dias. A cada manhã, sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Amém? E a Bíblia diz que esta é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, se Deus todos os dias, quando você pisasse na bola, no dia seguinte, Ele trouxesse à memória os teus feitos, os teus atos errados, os seus pecados, você já seria fulminado diante do Senhor. Mas porque as misericórdias do Senhor se renovam cada dia sobre a nossa vida, nós não somos consumidos. Amém? Se Deus tem feito isso conosco, por que nós não fazemos isso com os outros? Olha o que o texto sagrado está nos ensinando hoje. Então lembre-se, debaixo da nova aliança, todos nós somos ensinados pelo próprio Senhor, pela unção do Espírito Santo que está em nós. Você não sabe como chegou a saber disso, mas há algo em seu interior que diz que certas coisas são verdadeiras e outras não. Isso se chama intuição. Fala comigo, intuição é o que me diz no meu interior aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Olha que coisa tremenda. Também às vezes é usada a palavra discernimento. O discernimento também é isso. É a capacidade que você tem de discernir entre as pessoas, entre as circunstâncias, entre a situação. Então, quanto mais da unção de Deus você tem na tua vida, mais discernimento e maturidade você tem dentro de você. É o que diz o texto aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A capacidade do espírito humano de conhecer ou saber algo, independente de qualquer influência exterior, chama-se intuição. Sendo o conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente humana ou da emoção. São revelações de Deus. E todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós pela intuição do Espírito. Amém? Abra comigo 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Olha que lindo esse texto. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Agora está falando do Espírito Santo. Por quê? Porque lhe parecem loucura. Quando Paulo usa o termo homem natural, ele está dizendo daquele que ainda não é convertido, daquele que ainda não foi regenerado, daquele que ainda não teve a experiência do Novo Testamento. É o que ele chama de homem natural. Isso vale para as mulheres também, seres humanos naturais, que ainda não são espirituais, que não compreendem as coisas do Espírito de Deus. Porque para eles parece loucura. Esse negócio de ser crente, esse negócio de vir na igreja num frio desse, parece loucura. Sim ou não, irmão? Para quem não é crente é loucura. Mas para nós que temos o Espírito Santo, é sabedoria de Deus. Amém? Seja sábio, venha à igreja. Não deixe que clima, nem que nada, nem ninguém venha te impedir de buscar o reino de Deus. O que a Bíblia diz? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão
acrescentada, irmãos. Às vezes você fica preocupado com tanta coisa, é o consórcio que não saiu, é o boleto que tem que pagar amanhã, são os compromissos, as responsabilidades que você tem, glória a Deus. Mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar, venha na igreja, sirva ao Senhor, se envolva nas coisas de Deus, seja usado por Deus, promova o reino de Deus aonde você estiver, e todo o resto, quem é que vai cuidar para você? O Senhor. Amém? Jesus diz em Mateus 6, olhai os lírios do campo, são tão lindos, tão belos, hoje estão aqui, amanhã murcham. Se Deus cuida dos lírios do campo, que eram mais belos do que as vestimentas de Salomão, acaso Deus não vai cuidar de vocês, meus amados? Olhar para os passarinhos no céu, né, que não semeiam, nem granjeiam, nem colhem, mas cada um deles, a seu tempo, Deus dá o seu alimento. Por que ficar afobado? Por que ficar ansioso, irmão? O Espírito Santo está em nós. O Senhor Deus vai cuidar de nós. Nós temos um papai que cuida de nós. Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. E é o que ele fala aqui. Aqui Paulo dizendo, olha, os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Da onde vem esse discernimento espiritual? Vem da intuição. Fala comigo, intuição é igual a discernimento do Espírito Santo. E aí tem aqui um versículo, que é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia Sagrada. É um versículo que eu tomei para a minha vida e eu quero isso para mim, tomara que você queira para você também. Versículo 15, na continuidade, ele diz, mas o que é espiritual, outras versões diz, mas o homem espiritual, a mulher espiritual, este discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Outras versões diz, ele sabe julgar todas as coisas, e ele por ninguém é julgado. Amém? Porque ele anda na linha, porque ele anda com Jesus, porque ele ouve a voz do Espírito Santo, porque ele é fiel a Deus, porque ele vive por princípios e convicções no Senhor. Ele consegue discernir, ele consegue enxergar, ele consegue ver todas as coisas. E por isso ele é destacado, e por isso ele é sábio, por isso ele tem discernimento, ele percebe as coisas. Ele percebe que a luta dele não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas contra demônios, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Amém? Ele não perde tempo batendo boca com pessoas, não. Ele dobra o joelho, ora e faz batalha espiritual e repreende os demônios que estão por detrás das pessoas. Porque ele tem uma intuição, ele tem um discernimento que é dado pelo Espírito Santo. E esta unção está em vós. Amém? Ele não fica batendo boca, né, com o seu cônjuge, com o seu filho que é adolescente, não. Ele vai para o quarto, fecha a porta no secreto, ajoelha e repreende o demônio que está por detrás daquela circunstância, daquela situação, daquele levante do inimigo, através de carne e sangue, que são pessoas. Só que ele não perde tempo batendo boca, querendo provar que está certo, querendo provar que é o bonzão. Não, irmão. Ele se posiciona no mundo espiritual, porque ele discerne bem todas as coisas. Se você falar isso para um ímpio, ele vai dizer que é loucura. Isso é fanatismo, é doideira. Mas eu e você fomos chamados para sermos homens e mulheres espirituais. Eu quero te convidar, irmãos, toda segunda-feira, pastor Giovanni e Sofia, nós estaremos em jejum e consagração pela sua vida. Para começarmos a semana já na glória de Deus. Se você quiser entrar em jejum conosco e consagração, começa a fazer isso conosco. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer na tua vida. Semana passada tinha um monte de gente doente, tinha um monte de situação diversas acontecendo na igreja. Nós, junto com o pessoal da intercessão, nos posicionamos, começamos a jejuar, a orar. Deu 2, 3 dias, já desapareceu as coisas, os problemas já começou a se resolver. Porque elas se discernem espiritualmente. É um posicionamento
espiritual na sua vida. Amém? Faça isso, seja um homem de jejum, seja uma mulher de jejum, seja um homem consagrado, seja uma mulher dedicada ao Senhor. Faça isso, meu irmão. Jesus era assim. Jesus andava debaixo da sua intuição. Ele percebia no seu espírito o que os outros arrazoavam. Abra lá, Marcos 2:8. Jesus tinha discernimento, Jesus tinha uma percepção sobrenatural, que era dada pelo Espírito de Deus. Marcos 2:8. Fiz o nosso projetor aí, dá uns bug, tá, irmãos? Mas nós já vamos consertar isso logo, logo. Marcos 2:8. Olha o que diz aqui, ó. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, você pode observar que aí o espírito está com E minúsculo. Está falando do espírito humano de Jesus. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, ou seja, falavam entre si, fofocavam entre si, e lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Você vê que aqui Jesus está tendo uma percepção, o que, gente? Espiritual. Está tendo um discernimento. Ele não estava ouvindo o que as pessoas estavam falando, mas o Espírito Santo estava comunicando ao seu espírito aquilo que eles estavam fofocando contra ele. E aí ele confrontou aqueles religiosos da sua época, os fariseus, escribas, herodianos e saduceus. Era quem dava problema para Jesus, irmão. A mesma coisa é hoje na igreja. Quem dá problema para o pastor são os religiosos, são os legalistas, são os crentes, às vezes, muito antigos, que não entenderam a graça de Deus e que muitas vezes querem impor uma lei exagerada, desequilibrada sobre os outros. Aqueles que deveriam ser mais movidos de compaixão, de amor, de graça, de misericórdia, muitas vezes são os que mais dão trabalho dentro da igreja. Que o seu tempo de cristianismo, irmão, te leve a não ter uma dura serviço, um coração duro diante de Deus, religioso, legalista, hipócrita. Não! Mas que quanto mais tempo com o Senhor você tiver, você seja mais quebrantado, amoroso, gracioso, compassivo, misericordioso, principalmente com os novos que estão chegando. Amém? Claro que a gente sempre vai honrar os mais antigos e tal. Não tem a ver com tempo de ser crente, tem a ver com o entendimento do que é a graça de Deus. Amém? Seja uma pessoa graciosa e não legalista, não religiosa como esses homens que ficavam futricando, fofocando, se levantando contra o Filho de Deus. E Jesus, nesse episódio, nos ensina uma linda lição. Ele diz: o que é mais fácil? Dizer para esse rapaz: teus pecados estão perdoados? Ou dizer para esse paralítico: levanta e anda? E aqui Jesus ensina a ordem divina. Amém? Primeiro ele disse para o rapaz: os teus pecados estão perdoados. As duas coisas são difíceis, mas tem uma que é mais difícil, que só Deus pode fazer: perdoar os pecados de nós pecadores. Em outras palavras, Jesus está dizendo: mais importante que a sua cura física é a sua salvação, é a sua alma regenerada pelo meu poder, é o seu coração purificado pelo meu sangue que vai ser vertido lá na frente na cruz do Calvário. E para provar para vocês, seus escribas, fariseus, herodianos, religiosos, legalistas, hipócritas, que eu sou, Jesus é o Filho de Deus, eu digo para você, paralítico: levanta-te e anda. Amém? Nós vemos aqui Jesus autenticando, legitimando a sua messianidade, a sua capacidade de perdoar pecados, curando os enfermos e fazendo milagres extraordinários. Mas adivinha o que aconteceu com esses homens? Vocês acham que eles creram?
continuaram sendo uma pedra no sapato de Jesus até o fim. Olha só, irmãos, a religiosidade, ela promove cegueira. O legalismo cega o homem. A falta de misericórdia e graça pode te levar para o inferno. Se você tiver uma medida exagerada com o outro, Jesus diz, com a mesma vara de medir que você julga e mede os outros, você vai ser medido quando estiver diante do Papai do céu. Fala comigo, Deus me livre. Então, quanto mais misericordioso, gracioso, cheio de compaixão, misericórdia, amor você for, mais misericórdia, amor, graça, Deus vai ter com você quando você estiver diante daquele que é como olhos, como chamas de fogo, que tem os seus cabelos brancos como a neve, Jesus de Nazaré. Irá te medir com a mesma medida que você mede os outros. Amém? Que tenhamos o coração de Jesus movido de compaixão, movido, alinhado com o céu, e não o coração daqueles que arrazoavam, futricavam, fofocavam contra o Cristo. Mas aqui nós vemos a intuição de Cristo funcionando de forma esplendorosa, através de um discernimento sobrenatural dado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo também diz lá em Atos 20, 22, que ele foi constrangido no Espírito. Coloca lá, Atos 20, 22, ou seja, o Espírito, através da intuição, pode nos guiar para um caminho diferente. Atos 20, 22, olha o que Paulo diz. Agora, compelido pelo Espírito, em outras palavras, outras versões diz, constrangido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Olha só que coisa linda, a intuição pode te guiar para caminhos diferentes. Eu já falei para vocês, uma vez estava dentro do ônibus, eu ouvi uma voz falando ao meu coração, não desça agora. Eu obedeci a voz da intuição, sentei no ônibus, o cara que estava atrás de mim foi roubado. Quem foi que falou para mim? Não desça do ônibus. A minha intuição. O Espírito Santo falou ao meu espírito humano, eu obedeci aquela voz de Deus, sentei, o cara que estava atrás de mim desceu do ônibus, aquele rolo, o cara saiu, roubou o cara. Se eu não tivesse escutado a voz do Espírito, se eu não tivesse discernimento espiritual, a vítima da vez era quem, gente? Eu, Belém do Pará. Ai, Jesus, pensa num lugar perigoso. A Gisele e a Leia estão aqui, nesse lugar maravilhoso. Muito raro, né, ter roubo. E aqui tem, claro, né, violência em todo lugar tem. Mas aqui, meu irmão, é o céu na terra, comparado com alguns lugares do Brasil que são perigosíssimos. Perigosíssimos. Quem é que falou comigo naquele dia? Eu nunca esqueci desse episódio. O Espírito de Deus. A unção que estava sobre mim. Quem precisa da unção de Deus, levanta as mãos. Fala assim, Senhor, eu preciso da tua unção, promovendo discernimento e direção para a minha vida. Nós vemos que Paulo era movido pelo Espírito Santo. Ele foi o autor de Romanos 8, que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes sim são filhos de Deus. Quem é filho de Deus é guiado por quem, gente? Pelo Espírito Santo. Já não são guiados pela carne, já não são movidos pela carne. A carne aqui não é o bife do final de semana, é a natureza caída, pecaminosa, a inclinação pelo mal. Mas agora eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fala comigo, eu não sou guiado por emoções. Eu não sou guiado por aquilo que falam de mim. Eu não sou guiado pela minha cachola. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Hoje eu estava no meio aqui da palavra, o Espírito Santo me deu uma direção, eu lancei um comando aqui. A coisa impressionante, gente, quando você está alinhado com o céu,
o céu desce para falar com você. Aleluia. E olha só, estou todo arrepiado. O Espírito Santo, irmãos, é como se fosse o óleo que lubrifica as engrenagens da vida. É como se fosse o sopro do vento que move o barco, a vela do barco da sua vida, para os portos seguros que Deus tem para você. Irmãos, era para mim não estar aqui hoje em Umuarama, mas porque eu dobrei o meu joelho durante 7 dias, de 24 em 24 horas, eu fiquei jejuando, orando, falando, Senhor, será que o meu tempo nessa cidade acabou? O Espírito Santo começou a mandar as ovelhinhas dentro da minha casa e falou, teu tempo aqui não acabou. Eu ainda tenho uma obra linda na tua vida. Glória a Deus. Nos momentos mais delicados, mais difíceis da minha vida, foi a maior frustração que eu já vivi na minha vida, irmãos. O Espírito Santo veio e falou comigo. O meu maior medo era, como é que eu vou sustentar a minha casa? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Eu sou um pastor. Apareceu 3 oportunidades de trabalho, amados. Mas eu tinha a minha convicção no coração de que eu sou um pastor de dedicação exclusiva. Porque há 20 e poucos anos atrás eu dobrei o meu joelho num culto de 24 horas de adoração e a unção veio sobre a minha vida naquele dia e ali eu fui consagrado como pastor. Eu falei, Senhor, está aqui essas 3 oportunidades profissionais, mas eu não quero mais esses trabalhos. O Senhor me chamou para cuidar do seu povo. Deus levantou um profeta que foi na casa do meu pai. Meu primeiro temor era como que eu cuidaria da minha família, como é que eu ia prover as necessidades do meu lar. E o profeta veio, a primeira palavra que ele falou aquele dia, nunca mais vou esquecer, eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem ele. Pastor Rodrigo, que é o profeta na igreja do meu pai, primeira igreja batista de Blumenau, a Shalom igreja, ele disse, meu filho, o Senhor teu Deus está contigo. Você foi desligado da instituição, você saiu da folha de pagamento do homem, mas a partir de agora, diz o Senhor, eu, o Senhor, cuidarei da tua casa. Você ficou 20 e poucos anos semeando no meu reino, mas a partir de hoje, eu, o Senhor, cuidarei de ti. Você saiu da folha de pagamento do homem, mas você vai entrar na folha de pagamento do céu. E todo aquele que te abençoar vai ser abençoado por mim. E não faltará provisão na tua casa. Porque eu, o Senhor, sou contigo. E a minha unção vai te capacitar. No mesmo dia, eu recebi uma oferta de uma irmã que eu nunca imaginava que ia me dar. A mãe de uma amiga da minha filha. Ela falou, pastor, a partir de hoje, eu vou pagar até o final do ano a escola para a tua filha, lá no Alfa, porque a tua filha tem sido uma bênção para o coração da minha filha. E a partir dali, Deus começou a pipocar, tum, 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 foi uma coisa tremenda. Irmãos, tudo isso aqui é fruto dessa palavra profética que Deus derramou sobre a minha vida. Você está debaixo de palavra profética, meu irmão. Quem recebe essa palavra? Coloca a mão no seu coração e fale, a unção profética está sobre a minha vida. A unção do Altíssimo está sobre mim. E tudo que eu colocar as mãos, abençoado será. Irmãos, todas as pessoas que se ligam a mim, é uma coisa impressionante, começa a prosperar. Não por causa de mim, irmãos, eu não sou nada, eu sou um coitado. Mas a graça e a unção que está em mim promove prosperidade, não só para mim, mas para todas as pessoas que se ligam a mim. Uma coisa impressionante. E se você estiver debaixo dessa casa pastoral, desse manto, você vai prosperar. Eu digo isso com convicção. Se você tiver o coração correto, obediente, fiel ao Senhor, eu declaro sobre a tua vida prosperidade de Abraão, Isaque e Jacó. Porque o mesmo Deus que sustentou o pastor Giovanni há 2 anos atrás, Ele continua operando nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa igreja, que sobreviveu em plena pandemia, irmãos. Que começou em plena pandemia. Enquanto as muitas igrejas fecharam, nós abrimos na cara e na coragem, debaixo de uma palavra profética do Senhor.
E olha o versículo que está ali na entrada da igreja: aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até aquele dia, até a volta de Jesus. Amém? Essa igreja não é humana, irmão, ela é sobrenatural. Ela não está centrada no pastor Giovanni, ela está centrada em Jesus de Nazaré. É o nosso lema, é a nossa missão, que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. É uma igreja de amigos, é uma igreja de irmãos, é uma igreja de gente que se ama, é uma igreja de honra, uma igreja de honra. Então todos aqueles que entrarem com o espírito de desonra vão contrastar conosco, porque nós somos uma igreja de honra. Amém? Não seja você aquele que desonra, senão você vai contrastar, ou você vai ter que ser disciplinado, corrigido, transformado pelo poder de Deus, ou então você não vai suportar estar debaixo desse ministério. Porque tudo aquilo que te desonraram lá atrás, Deus está aqui nessa noite para dizer: meu filho, eu vou te honrar. Eu vou cuidar de você, eu vou estar contigo. A unção do Altíssimo está em vós, e esta unção vos trará à memória tudo aquilo que eu vos tenho dito. Amém? Eu estou aqui por causa de vocês, irmãos. Eu amo vocês. Eu vou pagar o preço por vocês. Nós vamos jejuar segunda-feira por vocês. Nós vamos nos consagrar por vocês. E Deus vai fazer coisas tremendas no nosso meio. Quem tem uma expectativa aqui tremenda do que Deus vai fazer? Levanta as mãos para os céus e fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, eu te amo. Eu crio uma expectativa no meu coração das coisas maiores de Deus, das coisas extraordinárias de Deus. E eu recebo, pela fé, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. A intuição, irmão, se manifesta pela restrição, ou seja, dizer não, dizer para, dizer cuidado, não tome esse caminho, ou então pelo constrangimento: se mova por aqui, abra a tua boca que eu encherei, fala de Jesus para o fulano. Restrição ou constrangimento? Fala comigo: restrição ou constrangimento? A intuição serve para dizer não, mas também para dizer sim. Para dizer: cuidado, pare por aqui, não tome esse caminho, mas também para dizer: siga esse caminho, meu filho, eis que eu sou contigo. Restrição e constrangimento. Tem um outro trecho que Paulo também diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange no sentido de nos mover a falar de Jesus, irmãos. Abre a tua boca, fala de Jesus, conta aquilo que Jesus está fazendo através da tua vida, através dessa comunidade, desta igreja. A restrição é uma sensação que às vezes parece se opor ao que a nossa mente pensou, a nossa emoção aceitou e a nossa vontade decidiu. É uma sensação de que algo não deve ser feito. O quê? A restrição é o não de Deus. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso. O não de Deus. Quando Deus diz que não. Tem muita gente que não aceita o não de Deus. Irmão, mas muitas vezes Deus diz não. Não faça isso, né? O PC tem várias, sempre conta para nós aqui um monte de história, né? Pensa num homem que tem histórias com Deus aí. Do não de Deus, né? Não toma uma decisão sem consultar Deus, irmão. Glória a Deus, é assim que nós temos que ser. O constrangimento já é diferente. É um impulso, fala comigo, impulso. É um estímulo para que façamos algo que parece às vezes até irracional. E até contrário à nossa vontade. Mas é o Espírito Santo direcionando você. Amém? Às vezes vai contra a nossa mente. Vai contra, parece até uma espécie de loucura.
mas é direcionada por Deus. Tem um propósito divino e Deus vai respaldar você. Irmão, não tente fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Quando você faz algo que Deus não mandou você fazer, você está por sua conta. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mas se Deus mandar você fazer, meu irmão, caminhe sobre as águas. O que Jesus olhou Pedro lá no barco, assustado, Pedro e os discípulos achando que aquele que estava caminhando sobre as águas era um fantasma, mas de repente do meio do mar, Jesus caminhando sobre as águas disse: Pedro, vem! O que aconteceu? Pedro, o ousado, o corajoso, ouviu a sua intuição, ouviu a voz de Deus, saiu pelo barco e caminhou sobre as águas. Quem quer caminhar sobre as águas aqui? Dá um glória a Deus, fala: Senhor, eu quero caminhar no sobrenatural. Fala comigo: Senhor, eu quero caminhar sobre as águas. Irmão, caminhar sobre as águas é viver por fé, é ser direcionado por Deus, é ouvir a voz de Jesus e obedecer o seu comando, a sua direção. Quando Jesus te falar algo, vá e faça, porque Ele estará contigo, irmão. Se necessário caminhar sobre as águas, você vai caminhar sobre as águas. Amém? Ele faz o impossível acontecer. Foi Ele quem disse: se creres, verás a glória de... Foi Ele quem disse: tudo é possível àquele que crê. Ele também disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, que é um grãozinho, uma semente minúscula, do tamanho da cabeça de um alfinete, irmãos. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: erga-te e lança-te no mar, e assim sucederá, diz o Senhor. Meu Deus, irmãos, imagina você ter uma fé dessa, capaz de transpor montes de problemas, montes de dificuldade, montes de embaraço na vida dos outros, montes de demônios que estão atrapalhando a sua casa, a sua família, os seus negócios. Se tiveres fé do tamanhinho de um grão de mostarda. Aqui o que Jesus está ensinando não é o tamanho da nossa fé. Apesar de eu crer, nós vemos na palavra que a sua fé pode crescer, sim ou não? A Bíblia diz que nós temos que orar no Espírito, porque orando no Espírito, falando em outras línguas, orando com Deus, tendo comunhão com Deus, a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Mas a questão aqui que Jesus está ensinando não é o tamanho da sua fé, mas sim se você é capaz de exercitar a sua fé, mesmo se tiver um tamanho pequeno. Amém? Às vezes você olha para dentro de você e fala: pastor, a minha fé é tão pequena. Como aquele homem, né, que tinha o seu filho endemoniado e fala: Senhor, ajuda-me na minha fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Jesus lançou um comando e o filho que era endemoniado foi liberto. Amém? A questão não é o tamanho da sua fé, irmão, mas se você é capaz de ouvir a voz de Jesus e caminhar sobre as águas. Eu quero caminhar sobre as águas. Quantos querem caminhar comigo aqui? Levante as mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero andar no sobrenatural. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero ser cheio da tua unção, da tua graça, da tua glória, do teu poder, em nome de Jesus. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e seguem o direcionamento do Senhor. Se eu estou aqui nessa noite diante de vocês, é porque eu ouvi a voz de Deus. Não de maneira direta, tá? Quero deixar bem claro para vocês, irmãos de Umuarama. Na verdade, eu sempre tive um carinho, um amor por esta cidade que Deus forjou há 16 anos atrás.
Tanto é que nessa ruptura que houve, né, a minha maior dor, minha e da Sofia, era ter a possibilidade de ter que sair da cidade que nós amamos, das relações maravilhosas que nós tivemos nessa cidade. E essa era a dor que sangrava o nosso coração. E Deus sabe como é que falou, gente? Deus falou não de maneira direta, através da voz audível, da intuição, não. Deus falou através da percepção das coisas que aconteceram na nossa vida. Nos sentimos amados como nunca antes na história da nossa vida. Mesmo sendo desonrados, fomos honrados, amados, cuidados pelos irmãos. Até hoje, irmãos, até hoje, Deus faz milagres na nossa vida. E continua fazendo. Eu digo para vocês com convicção, irmãos, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Verdadeiramente eu vivo pela fé. E Deus tem sido fiel. Amém? Deus tem sido fiel com você? Então tenha discernimento espiritual. Seja constrangido pelo Espírito Santo. Ou então, seja restringido. O Espírito Santo vai dizer, não, peraí, não faça isso. Calma lá. É isso que Deus tinha para falar com você nessa noite. Amém? Nós paramos na primeira função do Espírito Santo. Tem outras duas que nós vamos falar no domingo, no outro domingo, no domingo posterior ao nosso seminário. Nós vamos continuar essa palavra. Quem foi abençoado aí? Dá um glória a Deus. Quem vai ser guiado pelo Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Quem vai ouvir a sua intuição através da comunicação do Espírito de Deus, da unção que em nós habita? Diga, eu recebo essa palavra. Senhor, tu podes me guiar. Aleluia. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença, nesse lugar, porque cremos, ó Deus, na tua palavra bendita. Assim como o Senhor usou Jesus para perceber as coisas, nos faz perceber as coisas do Espírito Santo. Nos dá discernimento, Senhor, nos dá sabedoria diante das escolhas da vida, das várias contingências, das várias possibilidades, que estejamos seguros no Senhor, não na nossa cachola, não na nossa mente racional que é falha, muito menos no nosso coração enganoso e perverso, mas sim, ó Deus, na direção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Senhor, guia o Teu povo em cada escolha, em cada decisão. Manifesta a Tua graça, a Tua glória sobre nós. Ativa a nossa intuição. Que a lâmpada do Senhor esteja brilhando no nosso interior, iluminando a nossa vida, dissipando toda e qualquer trevas exteriores. Que possamos andar na luz como Ele na luz está. Ó Deus, confessando os nossos pecados, sendo perdoados, sendo purificados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos perdoa, que nos restaura. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo modelo e a referência de Jesus, obrigado porque nesse lugar o Senhor vai levantar uma igreja madura, sem mácula, nem mancha, nem ruga, uma igreja lavada pela Tua palavra, que aguarda ansiosamente a volta de Jesus de Nazaré. Continua abençoando o Teu povo, direcionando os seus passos, abençoando suas casas, suas famílias, que o Senhor derrame a Tua glória sobre nós, que cada vez mais essa unção cresça, esta glória permaneça nesse lugar, em cada coração, em cada vida, em cada família, Deus, em nome de Jesus, dá-nos discernimento e sabedoria, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração. Sê conosco, nos capacita. Nos dê uma semana de vitória, uma semana da derrota dos nossos inimigos espirituais, da vitória do Senhor Jesus, do reinado do Rei dos Reis a partir dos nossos corações. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Oh Deus, estamos aqui porque Te amamos, Jesus.
Levante as mãos para o alto comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te enchendo com a sua paz. Que o Senhor te prospere com o shalom de Deus. O shalom é a paz que prospera, é o favor de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor nos purifique de todo pecado, nos lavando de toda imundícia. Que o Senhor direcione os nossos passos. Que o Senhor nos santifique em tudo, como nós lemos em 1 Tessalonicenses, no nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Levanta as mãos para os céus e fala: eu recebo a unção que vem do alto. Eu recebo a direção do Espírito Santo. Eu recebo o governo de Cristo na minha vida. Eu recebo a minha herança espiritual, o meu milagre, a minha bênção, pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse pela fé, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém? Se você já recebeu, toda a graça, toda a glória, vai na paz. Que Deus te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Se por acaso você quiser qualquer oração individualizada, vem aqui.